Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar de um investimento que vem chamando muito a atenção, os FIIs. Você sabe o que significa? Sabe quais são as suas principais vantagens? Se não sabe, continua comigo que eu vou explicar tudo nesse vídeo. Vamos lá. Então galera, hoje eu vou falar dos FIIs. Muita gente vem me perguntando sobre eles, quais são as suas vantagens, o que eles significam, o que é, como que você investe nos FIIs. Eu vou responder algumas dessas questões aqui hoje para vocês. Antes de mais nada, para quem não me conhece, meu nome é Pedro Fidelis, eu estou começando esse canal aqui no YouTube sobre investimentos, porém também eu tenho uma página no Instagram onde eu falo diariamente de investimentos e finanças, então se você não me conhecia ainda, me segue lá que eu falo todo dia sobre esse assunto, tá bom? Mas chega de enrolação e vamos direto ao vídeo. O que significa FII? FII significa Fundo de Investimento Imobiliário. Nada mais é do que você comprar cota de um fundo que investe em imóveis, diretamente ou indiretamente. Nós vamos falar um pouquinho mais disso aqui nesse vídeo. Funciona mais ou menos da seguinte maneira. Você, como investidor, você compra cotas de um fundo imobiliário. Esse fundo, por sua vez, ele tem imóveis. Nesses imóveis tem pessoas morando nele, tem empresas usufruindo desse imóvel e essas empresas vão pagar aluguéis para esse fundo. E esse fundo, por sua vez, distribui esses aluguéis e a valorização desses imóveis para os seus cotistas. Então você investe em um fundo imobiliário que possui imóveis. Mas se você está se perguntando como que investe em um fundo imobiliário, é muito simples. Basta você ter conta em uma corretora de valores, onde você manda dinheiro para essa corretora e você consegue negociar os fundos imobiliários lá no ambiente da Bolsa de Valores, que é no home broker da corretora. Se você não entendeu nada que eu disse, ou se você não entende muito de corretora, home broker, Bolsa de Valores, calma, eu vou deixar um card aqui em cima de um vídeo que eu fiz que fala especificamente sobre isso, como que você abre conta em uma corretora de valores e como que o processo é simples para você começar a investir na bolsa, beleza? Mas assim, esse é o conceito por trás dos investimentos em fundos imobiliários. Porém, na prática, é como se você comprasse pequenos pedaços dos imóveis. Como assim? Quando você compra cota de um fundo imobiliário, você está comprando uma pequena participação do que aquele fundo tem. Vamos supor que aquele fundo tenha, sei lá, 20 imóveis, 30 imóveis. Você, ao comprar uma cota, duas cotas, você compra uma pequena parcela de cada um desses imóveis. Então, você consegue investir em imóveis com pouco dinheiro. Isso é muito bom. Eu vou mostrar um gráfico aqui para vocês que eu mostrei ontem lá no meu Instagram, que demonstra as oscilações que os fundos imobiliários, em sua média, tiveram desde 2011 aqui no Brasil. Esse gráfico que vocês estão vendo agora é do IFIX e do Ibovespa. O Ibovespa, você já deve ter ouvido falar sobre ele, que ele é a média das principais ações mais representativas que nós temos aqui no Brasil. E o IFIX ele segue o mesmo raciocínio, porém o IFIX ele pega a média dos fundos imobiliários que nós temos aqui no Brasil e replica a performance deles ao longo dos anos. Se a gente for parar para comparar um com o outro, o IFIX teve um rendimento muito superior se comparado ao Bovespa, o que de certa forma é um pouco contraintuitivo, porque a gente tende a acreditar que imóveis não vai se valorizar tanto se comparado com ações, mas desde 2011 isso está se provando o contrário. Se a gente for olhar, o IFIX teve um rendimento de 3 vezes mais que o Ibovespa, tá? Ele teve um rendimento desde 2011 de 165% contra o Ibovespa de mais ou menos 50%. Se você tivesse investido R$100 lá em 2011 nos principais fundos imobiliários, você deveria ter hoje mais ou menos R$265, se comparado se você tivesse investido em ações lá em 2011, que você teria hoje mais ou menos R$150. E vale ressaltar também que o IFIX, em geral, tem uma maior previsibilidade se comparado ao Ibovespa, porque ele oscila menos. O IFIX, as linhas são mais contínuas, eles não têm tantos picos que nem o Ibovespa tem. Em geral, estima-se que o IFIX oscile 1/3 do Ibovespa, ou seja, tem 1/3 a volatilidade que o Ibovespa tem. Imóveis, em geral, são mais previsíveis, eles têm um crescimento mais linear se comparado às ações que oscilam a todo momento. Então, isso para o investidor traz menos risco. Uma ação, por exemplo, ela pode ir para 30% positivo ou 30% negativo. Nesse meio tempo, se a gente for comparar com um fundo imobiliário, ele iria 10% para cima ou 10% para baixo, ou seja, ele oscila menos se comparado às ações, o que dá uma maior segurança para o investidor. Então eu acho que você já conseguiu ter uma noção boa do que é um fundo imobiliário e como que eles performaram nos últimos anos.
Vamos agora falar das principais vantagens que eu acredito que o fundo imobiliário traz para o investidor. A primeira grande vantagem que um fundo imobiliário traz para o investidor é que você pode começar com pouco dinheiro. Você consegue comprar cotas de um fundo imobiliário por R$ 100 mais ou menos. Então, com pouca grana, você já consegue começar a investir em fundos e começar a investir em imóveis. Imagina só se você fosse comprar um imóvel, você teria que ter R$ 200.000 para ir lá e comprar um imóvel. E você não conseguiria comprar somente uma parcela, uma parte desse imóvel. Não tem como você chegar, por exemplo, para um dono do imóvel e falar, olha, eu quero somente 20 metros quadrados do seu imóvel. Isso não é possível, você não consegue comprar parte do imóvel. Aqui nos fundos você consegue fazer isso. Quando você compra uma cota, 2 cotas, 5 cotas de um fundo, você na verdade está comprando parcelas desse fundo, ou seja, está comprando parcelas daqueles imóveis que o fundo tem. Então isso é muito bom porque permite o investidor a começar pequeno e ir aumentando gradativamente a sua participação naquele imóvel. A segunda grande vantagem que tem os fundos imobiliários é que você não paga imposto de renda sobre os dividendos. Ou seja, os dividendos dos fundos imobiliários, que na verdade são os aluguéis daqueles imóveis, vai cair diretamente na sua conta da corretora de valores sem que você pague nenhum imposto de renda sobre isso. O único imposto de renda que você vai ter que pagar nos fundos imobiliários é no caso se você vender a sua participação, você vender a sua cota no futuro daquele fundo imobiliário e tiver lucro nessa venda. Aí você paga 20% em cima do lucro líquido que você teve na operação. Então você só paga imposto de renda na venda da sua participação e não sobre os dividendos, os aluguéis que vão cair todo mês ali na sua conta. A terceira grande vantagem de um fundo imobiliário é que ele tem alta liquidez. Ou seja, se você quiser vender a sua participação, sair daquele fundo imobiliário, você consegue isso de forma fácil. Vamos supor que você não quer mais participar de um fundo imobiliário que você tem participação e você quer vender ele. Você vai lá na conta da sua corretora, abre o home broker da sua corretora, vê qual o preço que está sendo negociado daquela cota daquele fundo e vende. Simples assim. Imagine que você tivesse um imóvel. Olha a burocracia que você teria que ter para vender o seu imóvel. Você teria que anunciar ele, ir numa corretora, anunciar o seu imóvel, aí ia ter um possível comprador, aí esse comprador ia conhecer o seu imóvel, você teria que ver, negociar com ele durante algumas semanas para ver se você conseguiria vender aquele imóvel. Então, aqui nos fundos imobiliários é muito mais simples. Nos fundos imobiliários você simplesmente chega lá, informa a sua venda e vende. É bem fácil. E a última vantagem que eu trago para vocês dos fundos imobiliários é a questão da diversificação. Olha só para você ver, com pouco dinheiro, com pouca grana, você consegue ter imóveis do Brasil inteiro. Um fundo muito conhecido que nós temos aqui é o Kinea, o KNRI 11. Esse fundo ele tem mais de 50 imóveis espalhados no Brasil inteiro, aqui em Minas, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outros estados do Brasil. E você consegue comprar uma cota dele a partir de R$ 150. Olha para você ver, com R$ 150 você tem uma pequena participação em todos esses imóveis. Isso para o investidor é ótimo, porque isso diminui drasticamente o seu risco. Imagina que um desses imóveis saia um inquilino, ou ele é desvalorizado por alguma questão, ou não tem ninguém ali dentro daquele imóvel, então ele não vai render nenhum dividendo para os seus cotistas. Tem outros 49 que vão suprir e vão fazer com que essa perda não seja relevante para você. Então, com pouca grana, com pouco dinheiro, você já consegue comprar imóveis em diversos lugares do Brasil. Isso é muito bom. Imagine, por exemplo, que você tenha um imóvel e saia o inquilino dele, ele não queira mais morar no seu imóvel. Você vai ficar alguns meses sem receber nenhum aluguel daquele imóvel até você achar um novo inquilino. Ou seja, isso aqui não acontece pela diversificação que o fundo tem. Existem, por exemplo, fundos de lajes corporativas, de galpões logísticos, de shopping centers, de prédios comerciais, de um monte de coisa. Então, ao comprar uma cota desse fundo, você já está comprando uma pequena parte desse monte de imóveis. Isso traz muita segurança para você. E se eu tivesse que falar uma desvantagem do fundo imobiliário, é que você tem que pagar uma taxa de administração para esse fundo. Ela vai variar em torno de 0,5% a 1,5% ao ano. É uma taxa bem pequena se comparado às vantagens que você tem ao investir em um fundo imobiliário. Então, na verdade, eu nem considero muito ela. Você tem que pagar, mas fazer o quê? O fundo tem que receber a parte dele também, não tem jeito. Eu deixei para o próximo vídeo falar dos tipos de fundos imobiliários que tem no mercado financeiro e como que você consegue escolher um bom fundo de investimento para a sua carteira, senão o vídeo fica muito extenso. Então nesse vídeo eu quis falar basicamente dos conceitos, do que é um fundo imobiliário, das suas principais vantagens, e no próximo vídeo eu falo sobre os tipos de fundos imobiliários e como que você pode escolher um bom fundo imobiliário para a sua carteira de investimentos, beleza? Então se você me viu até aqui, eu peço que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as
notificações, comente e compartilhe com alguém. Aposto que você vai ajudar alguma pessoa que quer começar a investir em imóveis, mas não sabe, não tem dinheiro para investir, não sabe dessa opção dos fundos imobiliários. Aposto que você vai estar ajudando o próximo, beleza? Muito obrigado, valeu pela sua companhia e até o próximo vídeo. Até mais. Valeu!